Shalom, eu sou a Marie Batiá e nós vamos conversar um pouquinho sobre a porção Vaigash, que é a porção de leitura da Torá que vai de Gênesis 44, verso 18, até Gênesis 47, 27. Nessa porção nós temos a história de José e como que Judá se aproxima de José para interceder por Benjamim e ao mesmo tempo se oferecer como substituto a Benjamim, protegendo a vida do irmão. E nesse se aproximar, que é o que Vaigash significa, e se aproximou, e Judá se aproximou de Yosef, nesse se aproximar, Yosef, José, ele pode perceber toda uma mudança que houve na vida de Judá. E nós vemos nessa trajetória da história de José, quando nos é dado no capítulo 38, fresta para que nós olhemos para o desenvolvimento emocional, psíquico e espiritual de Judá. E isso deve nos ensinar algumas lições. Vamos lá. Quando nós olhamos para a história de Judá, nós vemos que ele, junto com seus irmãos, ele conspirou para matar José com 17 anos, quando o pai o envia a Siquém para vigiar, para ver como é que os seus irmãos estavam, e onde eles estavam pastoreando, se estavam ou não pastoreando. José vai, e quando eles veem José se achegando, se aproximando, eles não estão em Siquém, onde o pai tinha mandado eles irem, eles não estavam nesse lugar, eles estão em outro lugar, e lá, quando José os encontra finalmente, eles conspiram para matar. Lá vem um sonhador, vamos matá-lo, dizem eles. E Judá sugere que eles vendam, porque vem uma caravana de ismaelitas e eles vendam o irmão para os ismaelitas. E aí eles tramam também, molham as vestes do irmão, o ketonete parsim, a sua capa especial, listrada, que o pai havia dado como um símbolo daquele que era o herdeiro, o primogênito, o seu primogênito, da mulher amada. Então, fato que suscitava a inveja dos seus irmãos em relação a Judá. E então eles molham essa capa no sangue e apresentam ao seu pai, Jacó, enganando-o em relação à morte do filho. E aí a gente vê a história de Judá e Tamar, Tamar, a nora. Judá, depois da história de enganar seu pai, ele se afasta da sua família e vai viver em Canaã, onde ele casa com uma mulher cananeia. E lá ele tem 3 filhos dessa mulher: o mais velho, Onã, o segundo, e Selá, o terceiro filho. O filho mais velho de Judá, ele casa com Tamar e ele morre sem deixar herdeiros. E Onã é chamado na lei do levirato. Naquela sociedade era muito importante, tem outros significados mais profundos também, mas no significado mais superficial era a forma como as viúvas poderiam sobreviver, elas tendo filhos, Então o irmão era chamado e era aceitável que, na ausência de irmão, até o sogro, no caso Judá, poderia substituir realmente, como acaba acontecendo, Judá é quem suscita filhos para Tamar, porque Onã, ele é mau e ele ejacula na terra para que o irmão não tivesse filho. E tudo isso é em relação à ganância, porque o primogênito teria direito sempre a uma porção maior da herança, porque ele também teria mais responsabilidade em relação à manutenção e sustento da família e também da sua mãe, esse herdeiro que seria preservaria o nome do irmão mais velho de Onã, e Selá, que ainda era novinho. Então Judá, ele perde 2 filhos, porque Onã também morre, e ele diz a Tamar: vai para a casa do teu pai até que Selá seja velho o suficiente para que eu possa dá-lo pela lei do levirato.
e aí quando Selá chega à idade, ele não entrega Selá para suscitar herdeiros para Tamar, e aí ela o engana, se fazendo de prostituta, e então ela engravida, e graças a isso Judá continua com uma linhagem, né, a linhagem da qual viria o Messias também. Tudo isso envolve também uma guerra espiritual pelas promessas que o Criador tinha sobre Judá, né, sobre a tribo de Judá, né, da qual viria o Messias. Mas na história de Judá, do ponto de vista psíquico e espiritual, nós vemos um Judá que ele experimenta a perda de 2 filhos, né? Quando ele antes tinha sido insensível ao fato de enganar seu pai, achando que o seu filho da mulher amada havia morrido, ele finalmente, quando ele encontra José arrependido, nós vemos que ele sabia pessoalmente, na sua própria carne, o que era a perda de um filho. E nós vemos que isso também é parte da transformação de Judá, quando então há esse amadurecimento, essa empatia para com a dor do outro e o arrependimento, né? Aquele sentimento de que aquilo que era mal, que ofendeu também ao meu Criador e que ofendeu ao meu próximo, ou ao meu pai, aos meus irmãos, eu não faria novamente. Que é isso que ele demonstra para José, quando ele se oferece para ficar no lugar do seu irmão mais novo, de Benjamim. Então, José vê o real arrependimento, o retorno à situação de, digamos assim, de retidão, de pureza, né? E com isso, José, ele chora, ele diz, vem mais próximo, se aproxima de mim, né? E José aí também é uma sombra do Messias. Mas do ponto de vista psíquico e emocional, nós vemos uma maturidade em José, que ele não se vinga, né, dos seus irmãos. Ele diz, olha, não se angustiem, não foram vocês que me colocaram aqui nessa situação, foi o próprio Criador que me trouxe para cá, para ser o Salvador, né, de todos, de toda a humanidade, porque o Egito também, através da administração de José, foi que proveu comida para todo o mundo daquela época, que experimentou fome. Então, assim, a história de José é belíssima, mas nessa intercalação da história de Judá e no que acontece com os irmãos José e Judá, nós vemos que esse se aproximar, né? Judá se aproxima de José em arrependimento e José diz, não foi você, não há rancor. E os dois unidos então trazem o plano do Criador, que está expresso na profecia de Ezequiel 37, que também é parte dessa paraxá de Vaigash, a leitura, quando 2 árvores na mão do Messias, elas são unidas. Uma está escrito para José, Efraim e seus companheiros, e a outra para Judá e seus companheiros, que na verdade são as 2 casas de Israel, que são unidas pelo Messias, né? Ramos naturais e ramos enxertados, porque Efraim é espalhado e se torna uma multidão de povos, como está profetizado em vários lugares, e também na bênção que Jacó coloca sobre a cabeça de Efraim em Gênesis 48. Então, esse reconciliar é lindíssimo e é parte da profecia de todo o povo de Deus na mão do Messias, sendo unido como o Israel, representado por esses 2 ramos, que são as 2 casas. Por quê? Porque a primogenitura e o nome ficaram com Efraim, e o governo ficou com Judá, a tribo dos reis, né? Da onde veio o rei Davi, da onde também o Messias governará como descendente de Judá. Mas na sua primeira vinda veio como um Messias sofredor, o Ben Yosef. Sofreu, né, a inveja dos irmãos, sofreu muita injustiça, mas tudo foi para o propósito de que
a glória de Deus fosse manifesta e que ele pudesse ser, então, o Salvador da humanidade. Não foi reconhecido pelos seus irmãos, mas foi aceito por todo o Egito como o Salvador, né? E isso é um pouco o que Jesus representa no nosso mundo. Mas somos chamados a tirar a venda dos olhos e enxergar que Yeshua é um judeu e é Israel, né? É parte do povo de Deus, né? E é no povo de Deus que tudo é cumprido de acordo com a Torá. Aleluia!